Olá a todos, eu sou Rodrigo Guimarães de Souza, empreendedor, cientista político e nômade digital. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui no palco da Work Life, como ser um nômade digital. Então, rapidamente, queria aproveitar para agradecer o pessoal da Campus Party pela oportunidade e a toda a equipe que me ajudou nessa apresentação. Esse é um resumo da minha apresentação, a ideia é que ela seja bem, bem prática, que realmente te ajude a seguir esse caminho de ser um nômade digital, se é isso que você deseja. Então, vou falar um pouco sobre mim, o que é nômade digital e algumas ferramentas para te ajudar nesse caminho. Bom, rapidamente sobre mim, faz quase 20 anos que eu saí do Brasil, e nesse período eu tenho estudado, trabalhado e voluntariado em pelo menos uma dúzia de países que eu mais ou menos considerei como minha casa. Então, se o meu português falhar um pouco, não me julguem. E nesse mesmo período, viajando por mais de 100 países, pulando de lugar em lugar. E desde 2013 já eu me considero nômade digital, porque foi quando eu criei meu site e comecei a ter a minha própria empresa ganhando dinheiro de uma forma virtual. E um rápido reconhecimento, eu entendo que eu tive algumas oportunidades na vida que nem todo mundo teve, principalmente num país como o Brasil. Tive uma boa educação, fui para uma boa faculdade, adquiri muito conhecimentos e habilidades que nem todo mundo tem acesso, mas acredito que aqui para o público da Campus Party, tudo que eu vou mostrar aqui seja possível e você realmente tem chances reais de ser um nômade digital se quiser. Rapidamente, então, o que é um nômade digital? São trabalhadores autônomos ou não, que adotam voluntariamente um estilo de vida de trabalho independente da localização. Isso lhes permite viajar pelo mundo e trabalhar remotamente por meio de tecnologia conectada, ou seja, internet. Então, a imagem clássica é essa pessoa no computador, na piscina, trabalhando. Acredite, com o sol é bem complicado de trabalhar ao ar livre, assim, com um laptop. Vocês vão perceber que, quando eu falo de nômade digital, para mim, ser nômade digital não é o fim, é o meio que me permitiu fazer outras coisas, ter outras experiências na vida. E isso daqui é um pequeno resumo desses últimos anos como nômade digital, de atividades que eu fiz. Então, no alto à esquerda, eu estava trabalhando como voluntário numa fazenda da Mongólia, com gente do mundo todo. E depois, à esquerda abaixo, eu desesperado para conseguir o Wi-Fi, para conseguir trabalhar num período que a gente tinha de folga desse voluntariado. Também me deu a oportunidade de voltar a estudar, fiz uma faculdade de Relações Internacionais, Ciências Políticas, mestrado na Suécia, então participei de simulados das Nações Unidas, fui visitar a Comissão Europeia, que é o braço executivo da União Europeia, lá em Bruxelas, e depois fui trainee também lá. Fiz um intercâmbio de 1 ano na Coreia do Sul, morando lá, estudando, e trabalhando nas minhas coisas online, não roubei trabalho de ninguém lá na Coreia, que me deu uma oportunidade de visitar a Coreia do Norte também. Essa é a área comum de segurança aqui abaixo para o soldado norte-coreano, super experiência de vida, e também muitas férias. Aqui nos caiaques a gente está no Círculo Polar Ártico, em Svalbard, que é uma ilha da Noruega. Também passeava durante o dia e à noite trabalhava nas minhas coisas. À noite mais ou menos, porque lá no verão é 24 horas, sempre sol, então não tinha noite. E como surgiram os nômades digitais? Obviamente, novas tecnologias, internet, video call, aplicativos, gerência de projetos online. Eu sei que eu talvez esteja tentando um pouco ensinar os padres e as freiras aqui a rezarem, porque vocês devem saber muito disso, mas fica uma pequena recapitulação. Também uma busca de maior qualidade de vida e um equilíbrio entre a vida privada e o profissional. Não focar só no trabalho, mas também no desenvolvimento pessoal. Novas formas de trabalho, as empresas querendo atrair talento e manter talento, permitindo as pessoas trabalharem de casa remotamente, que agora, vocês sabem, explodiu com a pandemia. Eu sei que ser nômade digital parece para alguns uma coisa distante, exótica, que é só aquela pessoa na Tailândia, na frente da praia, no computador, ganhando uma fortuna. Não precisa ser isso. Você pode ser um nômade digital aqui no Brasil, você mora em São Paulo, por exemplo, está cansado da cidade grande, traz o seu trabalho com você no seu laptop e vai pulando pela costa brasileira, visitando diferentes cidades, não precisa de visto, não precisa nem de avião, tranquilamente. Então, é possível. Os 3 principais tipos de nômades digitais, vou falar um pouco mais a fundo de cada um deles, o freelancer, o empreendedor e o corporativo. E não se preocupe, trabalho é trabalho, com qualquer um deles você vai se estressar de vez em quando.
O nômade digital freelancer é aqueles que trabalham para agências ou de uma forma independente, por projetos. Então, por exemplo, a minha esposa, a Nick, ela é uma nômade digital freelancer. Ela até trabalha para uma agência virtual americana que passa projetos para elas e para nômades digitais do mundo todo. E ela também busca projetos na área dela, ela é redatora online, na área dela, em diferentes sites onde há oferta de projetos. Vou falar desses sites mais tarde. E qual área, normalmente, o pessoal, nômades digitais freelancers trabalham? Área de tecnologia de informação em geral, programação, criação de sites, também edição e escrita de artigos, tradução, dando aula de línguas, fazendo marketing de mídia social, jornalismo e muitos outros. Tudo que você faz online. E uma característica principal desses nômades digitais é que a sua flexibilidade, o quanto você pode viajar, vai depender de quantos projetos você tem, você quer trabalhar neles e o prazo desses projetos. Então, se você quer trabalhar 70 horas, 60 horas por semana, vai ser um pouco mais complicado de ficar viajando. Se você trabalhar 20, 30 horas por semana, como eu conheci muita gente, muito gringo fazendo isso, você pode ficar viajando pelo mundo sem parar. O nômade digital empreendedor, que seria mais ou menos o meu caso. Eu tenho minha própria empresa, os meus próprios sites, eu sou o meu próprio chefe, mas eu também tenho funcionários, e eu faço tudo online, eu faço recrutamento, treinamento, gerenciamento dos funcionários online, a parte de finanças, impostos. Hoje em dia está super fácil, você consegue fazer tudo online. Obviamente, porque eu não tenho chefe, eu tenho uma grande flexibilidade, eu posso viajar o quanto eu quiser, posso tirar de quantas férias eu quiser, mas também eu preciso ter muita autodisciplina. Não dá para eu morar na frente da praia, que está solzão, e todo dia eu querer ir para a praia. Não tem jeito. Se você não botar tempo e energia na sua empresa, ela não vai vingar, não tem empresa que vingue. Então você tem que ter essa autodisciplina de ficar em casa ou no escritório quando precisar para trabalhar. E agora que cresceu muito com a pandemia, nômade digital corporativo funcionário. É aquele que tem carteira assinada por uma empresa, e essa empresa te permite trabalhar de casa. Vocês sabem, aumentou muito com a pandemia. Nesse caso, os nômades digitais têm um pouco menos de flexibilidade, porque provavelmente você vai ter que ficar na frente do computador, das 8 da manhã até as 8 da noite, não sei. E então isso vai te dificultar se deslocar um pouco mais. Mas nada impeça que você se desloque durante os finais de semana para um novo lugar, uma nova cidade. Ou fique 1 mês, 3 meses, 6 meses num lugar e mude para outro. Um pouco mais difícil, mas possível. Falando um pouco agora rapidamente das ferramentas para te ajudar a ser um nômade digital. E esses sites valem tanto para os freelancers que estão procurando projetos para trabalhar, como os empreendedores, como eu, que tem projetos, principalmente projetos de TI, de tradução, de escrever artigo, e posta procurando pessoas terceirizadas, freelancers, para fazer esses projetos. Então, esses são alguns sites, o Upwork, Fiverr, Orkana e muitos outros, mas existem muito desses. Eu já contratei gente muito do Brasil, da Coreia, de Bangladesh, da Ucrânia, Índia. O meu campo é o mundo, e o seu campo também de projetos pode ser o mundo. E caso você ainda não seja nômade digital, está numa área que não te permita ser nômade digital, e você queira fazer alguns cursos online, não precisa fazer uma faculdade, para adquirir o conhecimento, as habilidades, para poder trabalhar em TI, por exemplo, e ser um nômade digital. Aqui são só alguns exemplos de muitos sites que oferecem excelentes cursos online de faculdade, renomados no mundo todo, cursos independentes e muitos outros. Então, é sim muito fácil mudar de área, se possível. Muita coisa de graça. E se você quiser ser um empreendedor online, que área que você pode trabalhar como nômade digital? Basicamente, criação de sites e blogs de conteúdo, como eu faço. Você pode gerenciar um e-commerce, ter um site de e-commerce online e toda a parte de estoque é terceirizada. Você pode dar consultoria online, você pode fazer coaching online, você pode criar seu próprio curso online e vender na Udemy, uma das plataformas de cursos online. Você vende o seu curso lá e as pessoas pagam para assistir o seu curso e você ganha uma comissão. Ou você pode ter uma empresa de finanças, marketing, RH, que presta consultoria para outras empresas. Mas também essa lista é extensa. E se você é funcionário de empresa, você não quer ter a volatilidade de não saber quantos projetos vai ter, quanto dinheiro vai ganhar. Um empreendedor, eu posso dizer, por experiência, sua receita mensal varia muito quanto você ganha, e você quer ter a carteira assinada, segurança, mas quer ser o nome digital. Que tipo de empresa você vai procurar?
Eu recomendo startups, empresas de tecnologia, que elas têm aquela mentalidade mais avançada, empreendedores online, por exemplo, para mim, se trabalhar para mim, não me importa, eu não tenho escritório, então não me importa de onde você trabalhe, contanto que você termine o trabalho que precisa ser feito, você pode fazer de São Paulo ou, como eu falei, da Tailândia, não me importa. Eu, provavelmente, pelo que eu tenho visto, não iria para empresas tradicionais, bancos, Wall Street, porque eu até estava vendo, acho que o CEO ou do Goldman Sachs ou do JP Morgan, falando que esse negócio de trabalhar fora do escritório é uma aberração, que quando acabar a pandemia, quer todo mundo de volta para o escritório. Então, se você quer seu nome digital, provavelmente essa não vai ser a sua praia. E algumas outras ferramentas digitais aqui para gerenciamento de empresas, gerenciamento de negócios, equipe, e de novo, tentando ensinar os padres e as freiras a rezarem. Aqui vocês devem conhecer muitos deles, mas para quem não conhece, fazer reunião online, o Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, para gerenciamento de projetos, o Trello, a Asana, o Notion, que também tem CRM, o Slack para comunicação da sua equipe virtual, o Toggle para você controlar a produtividade dos seus funcionários, o tempo por projeto, o Loom para você gravar a tela do seu computador e passar o link com uma explicação para a sua equipe, para eles aprenderem, e também muitos outros. E agora algumas considerações logísticas para quem queira ser nômade digital. Acomodação. Você fala, pô, Rodrigo, agora, então, ser nômade digital, você vai ficar viajando e ficando de lugar em lugar, não é muito caro, hotel, residência, albergue, como é que vai ser? Bom, se você ficar viajando de curto em curto prazo, em cada lugar, pulando de galho em galho, hotel ou albergue. Eu, pessoalmente, acho meio sem graça ficar em hotel, porque você está lá, principalmente se você está sozinho, sem um parceiro, parceira, sei lá, não acho legal. Acho bacana albergues, principalmente quando a pandemia acabar ou diminuir, que você conhece muitas pessoas, é bem sociável e é um esquema bacana. E esses são alguns sites, Booking.com, Hostelworld, onde você pode pesquisar e reservar hotéis do mundo e albergues do mundo todo. E acomodação de mais longo prazo, 1 mês, 3 meses, 6 meses, não precisa assinar um termo de aluguel super complexo, dá para entrar no Airbnb ou no VRBO, hoje em dia está super fácil. Eu me lembro em 2013, quando eu estava começando o meu site, eu estava meio sem grana na Europa, fui para o país mais barato, o que tinha, Moldávia. E lá em Chisinau, na capital, eu precisava alugar um lugar para ficar, um quarto por 3 meses, e eu não falava russo, não falo romeno, pouca gente falava inglês, e foi um caos para eu conseguir arranjar esse lugar e não tomar golpe e tudo mais. Hoje em dia, Airbnb, VRBO, super tranquilo. E para onde você vai conhecer pessoas e trabalhar? Você fala, Rodrigo, então vou ser um nômade digital, vou ficar o dia inteiro dentro do quarto quarto de hotel, trabalhando sozinho, não é meio chato? Bom, isso vai depender, onde você vai trabalhar depende de quanto concentração você precisa, quanto barulho ou não barulho você pode ter ao redor, se suas reuniões virtuais precisam de muito silêncio, mas dá para trabalhar de quarto ou dá para trabalhar em cafés pelo mundo todo, dá para trabalhar em coworking spaces, aqueles escritórios coletivos que também tem grandes capitais, grandes cidades do mundo. Bibliotecas, praticamente qualquer biblioteca de qualquer cidade do mundo hoje em dia tem Wi-Fi, você vai lá tranquilo, consegue trabalhar. Nos próprios albergues, se você estiver no albergue também, tranquilo, no trabalho, no cafezinho, já conhece uma outra pessoa, faz um social. E faculdades. Não são todas as faculdades do mundo, aliás, a grande maioria das faculdades do mundo não tem essa segurança que tem aqui no Brasil, com portão, guarda, tudo mais. Então, se você for meio cara de pau, eu já fiz isso um monte de vezes, você vai numa qualquer faculdade, qualquer cidade do mundo, entra lá com seu laptop, senta num lugar bacana, na biblioteca, tudo da faculdade, e começa a trabalhar, não tem problema. E conhecer pessoas, você vai estar também, talvez, sozinho pelo mundo, viajando, ou pelo Brasil, também nunca foi tão fácil. Tem alguns sites, o Meetup.com e os próprios grupos de Facebook, vão dizer que você está em Paris, na França, e você gosta de filmes de ficção científica. Então, no Meetup.com ou no Facebook Groups, você vai encontrar um grupo de pessoas que gostam de filmes de ficção científica em Paris. E aí você pode se reunir fisicamente com essas pessoas num barzinho e tudo mais e falar sobre isso. Ou você gosta de fazer hiking, trekking. Então, em Paris, todo sábado tem grupos que você encontra nesses sites que vão fazer trekking em tal montanha ali perto. Então, super fácil de conhecer gente. O Couchsurfing também, para quem conhecia, esquema de acomodação, dá para conhecer pessoas também por esse site.
e o Bumble BFF, que é tipo um Tinder, mas não para encontros amorosos, mas sim para encontros de amizade. Você quer estar em Dallas, nos Estados Unidos, quer conhecer alguém para tomar uma cerveja, tomar um café ou ir ao cinema, você vai no aplicativo e você conhece uma pessoa de lá de Dallas que quer fazer a mesma coisa que você. Então, se você estiver aberto para o mundo, é tranquilo de conhecer gente hoje em dia. Algumas considerações logísticas também, visto. É tranquilo ser nômade digital com visto de turista, até de estudante. Eu já fiz isso há muito tempo. Se você tem um visto americano, você pode ficar 6 meses nos Estados Unidos, você pode ficar lá viajando, trabalhando as suas coisas, você não está roubando emprego de ninguém nos Estados Unidos, então está tudo tranquilo. Também pela Europa, no espaço de Schengen, pode ficar 3 meses e depois outros países que são fora, não tem problema. Óbvio, só não vai contar para Deus e o mundo que você está trabalhando. Teve um caso agora de uma americana que estava na Indonésia durante a pandemia, uma nômade digital, e ela ficava lá no Instagram falando para todo mundo, ó, tô aqui como nômade digital na Indonésia, na frente da praia, ó, que bacana, vocês aí na quarentena. Ela ficou famosa, o governo da Indonésia viu isso e expulsou a menina do país, porque ela estava trabalhando. Então, se você ficar na maciota, não precisa de visto especial nenhum. Mas existem alguns países que perceberam que esse negócio de nômade digital pode ser uma boa fonte de receita. Então, alguns países agora estão oferecendo residência temporária para atrair nômades digitais. Então, esses são uma lista de alguns deles: Barbados, Bermudas, Costa Rica, e tem algumas características para ter esse visto e por quanto tempo você pode ver esse visto. Essa apresentação vai ficar online depois, vocês podem dar uma olhada aqui na informação, e ao final vou passar um link para vocês que tem muita dessa informação e muito mais coisas mais detalhadas sobre tudo que eu estou dizendo aqui. E tentando resumir um pouco aqui, quais seriam os prós e contras de ser um nômade digital? Na minha opinião, obviamente, flexibilidade e liberdade. Eu já trabalhei em grandes corporações no Brasil e eu lembro como eu me sentia preso, que eu trabalhava que nem um doido toda semana, vários sábados. Se eu conseguisse uma semana de férias, no ano seria algo inacreditável, e não conseguia fazer nada do que eu queria, não conseguia gastar o dinheiro que eu ganhava, porque o que eu mais gosto de gastar é com viagens. E agora, como nômade digital, eu tenho total liberdade no mundo de fazer todas as experiências que eu quero e trazendo o meu trabalho comigo. E isso é uma das grandes prós que eu vejo, é de oportunidade de conhecer o seu próprio país e conhecer o mundo, conhecer pessoas diferentes, com cabeças diferentes, culturas diferentes, mentalidades diferentes, saindo um pouco da sua zona de conforto, daquela bolha que mais ou menos todo mundo pensa um pouco parecido, e você vai ver outras ideias e vai te fazer ver o mundo de uma forma diferente, te crescer um pouco como ser humano e se desenvolver. E eu acho que isso é fundamental, uma das principais coisas que eu vejo na minha vida. Obviamente, não precisar se deslocar todo dia de casa para o escritório e voltar, são horas e horas que a gente perde todo dia no trânsito, no ônibus, no metrô, e isso você vai ganhar sendo nômade digital. E até possivelmente economizar. Se você vive numa cidade muito grande, muito cara, e agora pode trazer o seu trabalho com você, mudar para uma cidade menor, até para frente da praia, ou para o interior que seja mais barato, você economiza. Os contras que eu vejo de ser nômade digital: bem menos rotina. Se você é uma pessoa que gosta de rotina, gosta de saber o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, mês que vem, daqui 6 meses, ser nômade digital provavelmente não vai ser para você. Se você gosta de muita tralha, muita coisa, muita roupa, também não vai ser complicado, porque você vai ter que viajar leve, se deslocar levemente, então você vai ter que ser meio desapegado com a vida em termos materiais. Você vai ter que ser muito organizado e muito proativo, porque não dá para se acomodar. De tempos em tempos, às vezes a cada 2, 3 dias, ou a cada semana, a cada mês, você vai estar mudando de cidade, mudando de país, então você vai ter que saber onde você vai morar, você vai ter Wi-Fi lá, como você vai chegar nesse lugar, qual meio de transporte, como funciona transporte público, como funciona celular. Então, vai estar sempre tendo que aprender novas coisas e se desenvolvendo. Também vai ficar longe de família, amigos e parceiros. Eu tive muita sorte na vida, que eu conheci a minha esposa, a Nick, viajando, fazendo um mochilão na Croácia. A gente se conheceu no mesmo albergue, estamos juntos há quase 9 anos. E ela é uma nômade digital também, então a privilégio que a gente tem o ano chegando assim, a gente abre uma planilha de Excel, coloca o calendário do ano
e literalmente escolhe juntos. Bom, vamos passar 3 meses aqui, 2 meses nesse país, 1 mês e meio viajando por essa região aqui, depois 2 meses lá. Então, ganhei na loteria estando com ela. Se vocês tiverem a mesma oportunidade e sorte que eu tive, aconselho. Você pode passar por dificuldades financeiras, eu posso dizer por experiência que acontece, não tanto se você é um nômade digital com carteira assinada. Trabalha para uma empresa, ganha o seu salário todo mês ali, super tranquilo. Mas se você é freelancer e trabalha por projetos, e às vezes não tem tanto projeto, ou você é um empreendedor e a sua empresa não está indo bem, e você está fazendo um mochilão e está na Suíça, um dos países mais caros do mundo, vai apertar, vai ficar complicado, você vai ter que voltar para casa, para casa de familiares no Brasil, não sei. Então isso pode acontecer. E em termos de carreira, essa é a minha opinião, talvez eu não esteja certo, o pessoal que trabalha com RH aqui do Campus Party pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que se você é uma pessoa muito focada em carreira, muito focada em crescimento, em trabalho, workaholic, ser nômade digital, ou se quer muito dinheiro, ser nômade digital, talvez no curto prazo, ok, mas no médio e longo prazo, talvez não seja ideal, porque se você vai trabalhar 70 horas por semana, quer crescer super rápido e tudo mais, não ajuda muito ser nômade digital, não tem porquê. E quer queira, quer não, você não estando no escritório da sua empresa, você vai perder um pouco daquele networking, de conversar com as pessoas, tomar aquele cafezinho junto, aquele papinho no canto depois da reunião, de tete a tete ali, ou ir almoçar junto, você vai perder esse networking, que quer queira, quer não, ajuda no seu crescimento na carreira. Então, talvez não seja o ideal para você. Bom, a gente vai abrir agora para perguntas, mas um pouco antes, se você quer ver esses recursos um pouco mais detalhados de tudo que eu falei, e mais ferramentas e recursos online, seguro internacional que você vai precisar se você estiver viajando por um tempo países e tudo mais, eu criei um artigo aqui, eu tenho um site de viagens e de morar no exterior, o Fora da Zona do Conforto, eu criei um artigo lá só com ferramentas para nômades digitais, eu escrevo bastante sobre ser nômade digital lá, então só olhar aqui no link ou procurar no foradazondeconforto.com, sem o BR. A gente vai abrir para perguntas, mas caso você não queira fazer perguntas na frente de todo mundo aqui, é coisa mais privada e tudo mais, pode me mandar um e-mail, rodrigo@atlasreport.com.br. Atlas Report é um novo site de análise geopolítica que eu comecei há pouco tempo, eu estudei, fiz um mestrado em Relações Internacionais, e eu gosto muito dessa área e comecei isso agora. E também tem um site de cursos online, o Aprenda Online, que também tem muita informação. É isso, muito obrigado a todos. E agora vamos abrir para pergunta, vamos ver aqui se tem alguma pergunta, se eu posso ajudar alguém aqui. Aqui a Indianara Araújo, qual a sua dificuldade no início da carreira de nômade digital? A minha foi fazer dinheiro. Eu comecei o site e, obviamente, quase no primeiro ano não ganhei dinheiro nenhum. Então, só gastava, tinha os meus cursos iniciais e não ganhava dinheiro. Então, eu fui guia de turismo em Malmo, na cidade da Suécia. Eu aprendi sobre a Suécia e comecei a dar tours pela cidade em troca de tip, para me ajudar a financiar e fazendo isso. E também limpei quarto de hotel, também, só para ganhar dinheiro, para poder financiar os meus estudos e o meu blog para eventualmente fazer dinheiro. Mas viajar, como eu já viajava há muito tempo, para mim foi tranquilo, e eu sempre fui meio cabeça aberta assim, para outras culturas, para fazer amizade e tudo mais, então não tive muito problema. Que mais? A Daniela de Santos Silva. Como está sendo a sua vida nômade na pandemia? Com vários lugares fechados. É verdade, Daniela, mudou bastante. Eu ficava mudando muito de galho em galho, de diferentes cidades. Eu estava em Bruxelas, eu tinha acabado de terminar o meu programa de trainee na União Europeia, quando começou a pandemia. Eu e minha esposa, a gente ficou preso em Bruxelas, na Bélgica, e o auge da nossa semana era quando a gente podia sair de bicicleta, que bicicleta era autorizado. Bom, encerrou aqui, mas se ficou mais alguém, se tiverem mais algumas perguntas, pode mandar um e-mail que eu respondo pessoalmente depois. Muito obrigado.